Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e hoje eu vou comentar sobre os lançamentos da editora Darkside para 2016. A Darkside realizou nessa última segunda-feira, dia 14 de março, o Caveira Talk Show, que foi um evento organizado pela editora para divulgar os novos lançamentos e as novidades que vem por aí. A gente aqui do Chá de Prosa recebeu o convite para o Caveira Talk Show. Infelizmente não teve como a gente comparecer dessa vez, mas a Darkside já enviou pra gente o release do que aconteceu no evento, então eu quero comentar pra vocês quais são os lançamentos para 2016, o que vocês podem ficar esperando de bom aí pros gêneros de fantasia e terror. A coleção Dark Love vai chegar com peso em 2016, trazendo vários trabalhos de autoras mulheres de diferentes estilos. O primeiro deles, que é um livro que eu tô louca pra ler, que é o Confissões do Crematório, escrito pela Caitlin Doughty, que reúne histórias do dia a dia de uma casa funerária. A Caitlin Doughty, além de escritora, também é agente funerária e dona do canal Ask the Mortician, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer. O livro Confissões do Crematório também está programado para virar um seriado na Fox a partir de 2017. O segundo livro, esse já foi divulgado, a capa que eu vou deixar aqui no canto, é O Circo Mecânico Tresolti, na edição de colecionador. Eu não vou comentar muito sobre a história porque eu já fiz uma resenha desse livro lá pro blog, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser saber um pouco mais sobre. Mas é um livro que eu quero ter também porque é uma edição maravilhosa e é um livro que eu acho que todo mundo devia ter na estante porque é muito diferente. Os leitores também podem esperar a publicação do livro O Último Adeus, escrito pela Cynthia Hand, que traz a história de uma garota que tenta superar o suicídio do irmão, mas acaba sentindo a presença dele por volta dela e acaba vivendo um conflito entre um sobrenatural, loucura e uma saudade muito grande. Também parece um livro muito profundo, um livro que trabalha um terror mais psicológico que eu tenho muita vontade de ler. E ainda, pra Dark Love, temos o Kiss of Deception, da Mary Pearson, que é o primeiro volume da trilogia Crônicas de Amor e Ódio, em que ela aborda uma distopia focada na força feminina. Eu, quando li essa pequena sinopse do livro, eu fiquei morrendo de vontade, então tô muito ansiosa também para saber como a Darkside vai trabalhar esse título e a publicação dele. Dentre os títulos mais assustadores para 2016, a gente tem O Exorcismo, do Thomas Allen, que já foi divulgado pela editora, já tem capa, já tá tudo certinho, que é a história real que inspirou O Exorcista, do William Peter Blatty, um dos maiores clássicos do terror. Vai ter também livro novo do Andrew Piper para os fãs do Demonologista. O autor vem agora para o Brasil com o livro Os Condenados, um thriller psicológico que aborda a relação entre irmãos gêmeos separados pela morte. Acontece um acidente, a irmã gêmea do protagonista morre e o autor trabalha essa ligação entre irmãos gêmeos que não acaba nem com a morte. Também parece um livro legal. Se vier no mesmo gênero, no mesmo estilo do Demonologista, a gente pode esperar uma leitura muito mais densa, talvez um final polêmico também, então fico muito curiosa para saber o que ele vai trabalhar nesse novo livro, Os Condenados. O próximo título é o que eu acredito que seja o título mais diferentão da editora para esse ano, talvez uma aposta no novo estilo, que é Bem-vindo à Casa dos Espíritos, escrito pelo Christopher Buhlman. Não sei se eu pronunciei certo, Buhlman, talvez, enfim. Ele é um bruxo decadente que fala com os mortos através de fitas de vídeo, que é dono de uma relíquia muito misteriosa, envolvido com problemas mundanos como o alcoolismo e a depressão, e que além de tudo tem uma namorada, descrita na sinopse do livro como uma pessoa em carne, osso e escamas. E é um livro que mescla fábulas com o mundo moderno, parece bem diferente, eu tô muito curiosa pra saber do que se trata. Vamos ver. Esse é um daqueles livros que a gente pode gostar e a gente pode odiar, então vamos ver o que vai acontecer. Vai ter também um livro que foi indicado a dezenas de prêmios, que é Em Algum Lugar nas Estrelas, escrito pela Claire Vanderpool, que é um livro que conta a história de um garoto que fica órfão de mãe e é enviado para um internato, e lá ele conhece um garoto autista, e ambos são meio que abandonados pela família no internato durante as férias e resolvem sair em uma aventura. Esse livro, provavelmente, ele trabalha uma parte muito mais psicológica, ele parece ser muito interessante. E outro dos títulos da Darkside que eu tô muito curiosa pra ler. Outro dos títulos que já foram divulgados pela editora é American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson, escrito pelo Jeffrey Toobin, que conta a história de uma investigação que chocou os Estados Unidos, que revela o lado assassino, o lado frio de um grande ídolo do futebol americano. Parece interessante, é um livro pra quem curte histórias de crime real. E
A coleção Crime Scene eu acredito que vai ficar muito pesada, muito forte trazendo essa história aqui, que é uma história muito icônica. Principalmente quem acompanha o futebol americano já deve ter ouvido falar sobre isso, já deve ter visto algum tipo de comentário sobre isso. E eu não conheço muito da história, eu só sei o básico, eu gostaria muito de conhecer melhor também. Outro título que vai pra minha lista, Darkseid tá ferrando com a minha vida, porque só tem livro que eu quero ler aqui. Vai rolar Menina Má, do William Marsh, que conta a história de uma garotinha que revela um lado perverso. Esse livro já foi adaptado pro cinema, provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar, se não assistiu esse filme. E ele foi indicado a 4 Oscars, então aqui a gente vai ter a chance de ler o livro que originou o filme Menina Má. A Darkseid vai apostar alto também em trazer Fábrica de Vespas, do Ian Banks, que conta a história de um garoto que foi abandonado pela mãe. O irmão dele está internado em um hospital psiquiátrico e ele mora com o pai numa ilha, vivendo uma vida completamente não convencional, tentando descobrir mais sobre si, mesmo que essa descoberta interior dele tenha que envolver alguns assassinatos. Ele é um livro que foi comparado ao Precisamos Falar sobre o Kevin, que é uma história que eu gosto muito, que também já foi considerado pela crítica um dos 100 romances mais importantes do século XX. Vai rolar também O Menino que Desenhava Monstros, do Keith Donohue, que é descrito como um horror literário sobre um garoto preso no próprio mundo que faz desenhos que se mesclam entre realidade e fantasia. Parece uma coisa bem mais psicológica, é descrito como um horror, então eu vou querer saber como funciona isso. Até porque vocês sabem o que eu penso sobre livros de terror, que na verdade eles não são feitos pra assustar nem nada assim. E eu adoro saber qual que é a proposta dos livros de terror, então com certeza eu vou querer ler esse também. Vai rolar, já foi divulgado pela Darkseid, o Batman Arkham Knight, da Mary Wolfman, que é a história do jogo popular da WB Games. Eu confesso pra vocês, eu não manjo nada de heróis, eu não manjo nada de games, eu não faço ideia do que seja esse livro. E provavelmente eu não vou ler porque eu não vou entender o que tá rolando, então esse é um título que eu deixo pra vocês lerem e me contarem se vocês acham que eu devo ler mesmo sem saber do universo ou se eu não vou manjar porra nenhuma. A coleção Filmes pra Ler deve contar também com a publicação da Hora do Pesadelo, Arquivos de Elm Street, escrito pelo Robert Englund. O autor foi o ator que interpretou o Freddy Krueger por 8 filmes da franquia A Hora do Pesadelo. E deve integrar também agora a coleção Filmes pra Ler, junto com clássicos como o Massacre da Serra Elétrica, contando sobre os bastidores do filme. Eu acredito que essa seja a proposta. Eu não consegui descobrir se o livro vai entrar nesse formato mesmo ou se vai ser um formato diferente, mas eu acredito que seja na Filmes pra Ler. Foi divulgado faz muito pouco tempo a publicação de Donnie Darko, também do Richard Kelly, que é o script original do filme. Eu sou muito fã do Donnie Darko. Ele é um filme que você tem que assistir assim umas 5 vezes, você continua não entendendo porra nenhuma, mas que é muito da hora. E depois quando você começa a entender alguma coisa, você percebe que é muito mais complexo do que você achava que era quando você não entendia. Então é um filme sensacional. E ler o script original dele, eu acho que vai ser uma oportunidade muito da hora, uma chance muito legal. Então é um livro que eu vou querer com certeza e que tem uma capa muito da hora que vocês com certeza já viram porque eu já coloquei aqui. Mas, assim, tô morrendo de vontade. Eu já fiz uma resenha do filme lá pro blog, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também. Vai ter O Evangelho de Sangue, do Clive Barker, então mais um título do autor de Hellraiser pra Darkseid. Noturno, do Scott Sigler, um suspense sobrenatural envolvendo um submundo com predadores subterrâneos. Parece um pouco com a proposta do Protegido, que tem aqueles demoninhos que saem lá e mata todo mundo, mas talvez seja um ambiente ainda mais soturno, um ambiente ainda mais dark do que do Ciclo das Trevas. Vamos ver. Quero saber qual é desse mundo, desse submundo aí, tô curiosa também. Esse já foi divulgado também, que é o Frankenstein, da Mary Shelley, que dispensa apresentações, um dos maiores clássicos do terror mundial. E vai ser lindo ter ele aqui no Brasil, numa edição maravilhosa, que nem aquela que foi divulgada pela Darkseid, já que vocês com certeza já viram a foto aqui do lado. Para os fãs de Hitchcock, do cinema de terror, vai ter a publicação do livro Os Pássaros, que inspirou o filme do mesmo nome do diretor Hitchcock, que deve vir para integrar o que foi o Psicose também, que foi outro livro já publicado pela Darkseid faz um tempo. Investindo nos autores nacionais, a Darkseid vai trazer mais um livro da Ilana Casoy, maior especialista em serial killers do Brasil, nesse novo livro Casos de Família.
Eu pesquisei na internet, não consegui descobrir sobre o que se trata. Eu acredito que sejam crimes entre famílias, se for pelo título. Mas vamos esperar aí pra ver se vai ter algum crime muito icônico. Se vão ser crimes brasileiros ou crimes do mundo inteiro, isso eu não sei dizer. Mas também tô muito curiosa pra ler. Eu sou super fã da Ilana Casoy. Eu acho que ela faz um trabalho sensacional em contar crimes reais. E mais um título dela a gente só tem a ganhar com isso. Ainda investindo em autores nacionais, a Darkside vai publicar a biografia Viva la Vida Tosca do João Gordo, escrita pelo André Barcinski. Eu não tenho muito o que dizer sobre o João Gordo. Pra mim ele foi sempre uma figura pública que eu nunca fui fã, mas também nunca tive nada contra. Eu sempre fiquei muito em cima do muro em relação a ele. Eu não sei qual é a história de vida dele. Então, se eu tiver a chance de ler esse livro e conhecer um pouco mais sobre a história de vida dele, eu acho que eu gostaria de ler, apesar de não ser um dos títulos que vão pra minha lista de meus queridinhos dos lançamentos desse ano da Darkside. E o último lançamento divulgado, eu não sei o que esperar. Eles divulgaram Breaking Bad, mas sem nome de autor, sem detalhes, sem nada, então eu não sei o que a gente pode esperar disso. Acho que só aguardando pra ver aí o que a Darkside vai fazer com Breaking Bad. Bom, gente, essa foi a lista dos lançamentos divulgados pela Darkside para 2016. Eu vou deixar a lista inteira lá no blog e o link aqui embaixo na descrição para quem quiser conferir. E se vocês tiverem mais alguma informação, se vocês já leram algum desses livros, talvez em outro idioma, talvez em alguma publicação antiga, deixa aqui embaixo me contando e me fala qual desses livros vocês mais gostariam de ler. Não deixe de curtir o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe e continue acompanhando o Chá de Prosa para saber mais sobre o nosso trabalho. Um beijo! O Moha veio dar tchau pra vocês no vídeo também, ele tava me importunando aqui pra isso. Então vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau!